Graça e paz, meus amados. Vamos hoje aqui iniciar o estudo para a glória de Deus, tá bom? Aproveitar esses dias que nós estamos em casa para estudar um pouco a palavra de Deus. Espero que o áudio esteja bom, a imagem, né? Aqui não tem nada de muito assim especial na imagem do áudio não, mas tem mais especial de todos que a palavra de Deus. Vamos iniciar fazendo oração, né? Agradecendo a Deus por tudo e pedindo a presença do Santo Espírito, amém? Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por teu amor infinito, muito obrigado por teus cuidados, meu Pai. Nos guarda e nos direciona a tua palavra, Senhor Jesus. Alcança, Pai, as pessoas, meu Pai, que vão ouvir este estudo, que não seja eu falar nem falar aquilo que eu penso, mas sim que a tua santa palavra diz. Guarda-nos, Senhor, e nos orienta na tua palavra. Espírito Santo, toma a minha boca e a mente e os corações das pessoas que vão ouvir e estudar junto nessa palavra. Para a glória do seu nome, Senhor Jesus. Amém. Meus amados, vamos iniciar o estudo. Tem algumas perguntas e algumas passagens bíblicas, tá bom? E a primeira pergunta é: o que é pecado? Essa pergunta do que é pecado, o que é pecado segundo a palavra de Deus, né? Vamos ver aqui que a própria Bíblia vai responder nesse estudo. Algo que é muito interessante nesse estudo é que a própria Bíblia responde. Então, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, vai ter a resposta para o que é pecado. Diz assim: todo aquele que pratica pecado, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Meus amados, olha só que interessante a primeira pergunta, ou seja, o que é pecado? O pecado é transgressão da lei. O mais interessante é que a palavra no grego pecado é remartia, que significa errar o alvo. Ora, nós podemos nos perguntar, né, qual é o alvo? Né? A lei de Deus. E é justamente esse alvo que, quando ele é errado, né, na nossa tentativa, né, de acerto aí que origina-se pecado. Então o pecado é a transgressão da lei. Tem outra pergunta aqui também no nosso estudo, que qual a consequência do pecado? Interessante, meus amados, que nós temos que entender que o pecado, ele afasta totalmente o homem de Deus. Deus e o pecado não andam juntos, né? Embora outro dia nós iremos fazer aqui um estudo sobre a graça, porque as pessoas estão deturpando o que de fato significa a graça no tocante ao pecado. As pessoas na verdade estão dizendo que a graça é a liberdade, né? E de fato é, mas estão usando essa liberdade como se fosse libertinagem, amados. A graça não faz com que o pecado possa ser praticado. Como eu costumo dizer, a graça não nos dá um cartão para a gente poder pecar à vontade, só passar um cartãozinho da graça que pode pecar, não. A palavra de Deus é bem clara, que Deus é inimigo do mundo, ou seja, e o mundo jaz maligno, e o maligno é o pai do pecado, não é verdade? Então aqui, na segunda pergunta, qual a consequência do pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte, vamos lá, deixa eu achar aqui, Romanos 6, 23, diz assim, ó, a pergunta é: qual a consequência do pecado? Achem aí na Bíblia de vocês, a consequência do pecado é essa aqui, ó, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, meus amados, a consequência do pecado é a morte. Nós temos que entender que diante de Deus, nosso Pai, existe a lei da semeadura, ou seja, aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Não tem como, meus amados, o homem ele plantar giló e querer colher morango. Na hora da colheita, do plantio, a gente pode escolher o que a gente vai plantar, mas na hora da colheita é obrigatório você colher aquilo que você plantou. Portanto, meus amados, essa é a consequência do pecado, é a morte. E Jesus avisou no Éden para Adão e Eva, não é verdade? Pode comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do bem e do mal, porque se comerdes, certamente morrereis. Ou seja, ali estava o mandamento, Deus dando um mandamento, ou seja, Deus dando uma lei para Adão e Eva. A lei era: não coma. E eles transgredindo a lei, e consequentemente veio a morte para ambos. A terceira pergunta é: qual a relação que o pecador tem com o pecado? Essa é interessante, João 8,34, pode acompanhar na Bíblia de vocês, João capítulo 8, versículo 34. Nós vamos ver qual é a relação do pecador com o pecado.
Muitas pessoas não entendem o que é o pecado. O pecado, meus amados, é uma prisão. E a gente vai ver aqui o que diz João 8,34. Fala assim, ó. Replicou-lhe Jesus: é verdade, vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Meus amados, algo muito interessante que nós temos que entender. A pessoa que comete pecado, as pessoas hoje em dia pensam que o quê? Que aquele que vive no mundo é quem está livre e o crente é quem está preso. Na verdade, é o inverso. Quem está na igreja está livre. Eu sempre costumo dizer, quando o Senhor está me usando para pregar, eu falo assim: meus amados, se eu quiser, eu saio aqui do púlpito desse e vou pecar. O que é que me prende de não pecar? O que é? Nada, meus amados. Simplesmente o Espírito Santo me aconselha. O Espírito Santo ele não força, ele não amarra a gente em cadeias de não vá pecar, você está preso aqui, não. O Espírito Santo apenas aconselha: não faça isso. E nós, pela liberdade que nos foi concedida pelo Evangelho de Cristo, da cruz de Cristo, nós vamos escolher entre renunciar ao pecado ou aceitar o pecado. É simples. Agora, a pessoa que está no mundo, ela está em cadeias do diabo. O diabo mantém no mundo espiritual a pessoa acorrentada. Por isso que Jesus fala assim, ó: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo ele anda com correntes. O escravo ele anda sob uma prisão, cadeias. Não é verdade? Então, por que essas pessoas do mundo são escravas do pecado? Eu sempre costumo também trazer a analogia de que se você olhar para o cracudo, fala para o cracudo assim: sai do crack agora e larga tudo aí. Ele não vai conseguir fazer isso porque ele está preso nas cadeias de Satanás. Ele está preso no pecado. Vocês estão entendendo? Então, portanto, aí se origina-se a prisão do pecado. Mas existe um que veio desfazer as obras do diabo. O nome dele é Jesus Cristo. Então nós estamos diante da liberdade da palavra de Deus. Mas essa liberdade não é um cartãozinho para libertinagem. Aprendam isso. A liberdade que Deus nos dá é isso, é passar sobre as tentações, sobre o pecado e ter a opção de dizer não. Porque quando nós andamos outrora no pecado, nós não temos essa força para sair do pecado. Quem viveu já sendo escravo do pecado sabe muito bem o que é isso. Quem viveu sendo escravo do pecado sabe muito bem que muitas vezes a gente está ali naquela escravidão, a gente quer sair do pecado, mas não consegue sair do pecado. Por quê? Porque cadeia nos prende. A gente fala assim: amanhã, muita gente, vocês vão ver que tem a questão do remorso e do arrependimento. Muitas pessoas falam assim: amanhã eu vou parar, semana que vem eu não vou beber mais. Isso fala quando está com ressaca, né? Quando é no outro final de semana estava bebendo, isso é remorso. Aquela pessoa está na cadeia do pecado, aquela pessoa está presa na mão de Satanás. Ela não consegue sair do pecado, porque existem cadeias espirituais prendendo-a. Portanto, Jesus disse, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade que é a espada. Vamos fazer a analogia seguinte: a pessoa está nas cadeias do diabo, uma corrente, presa na corrente de Satanás, sendo escrava de Satanás. Aí vem Jesus com a espada. Quem é a espada? A palavra de Deus. Ela é comparada a uma espada de dois gumes. Então vem Jesus com a espada e quebra a corrente de Satanás na vida daquela pessoa. E a partir daquele momento a pessoa passa a ter, de fato, a noção, a força, melhor dizendo, a força para poder vencer o pecado. Porque a graça é isso, a graça não é o perdão para pecar, a graça é uma força sob medida que o Espírito Santo nos dá para vencer o pecado, para dizer não à tentação. Ou seja, a graça já existia no Antigo Testamento. José foi agraciado quando ele estava ali com a mulher de Potifar, ele saiu, ele venceu o pecado. A graça de Deus que estava sobre a vida dele mortificou a carne dele, ele pôde dizer não. É óbvio que eu não estou tirando aqui a responsabilidade do homem. O homem tem sim o poder de dizer sim ou não ao pecado. A própria palavra de Deus diz: não sobrevirá tentação para vós que não possa suportar, porque junto com a tentação eu vos dou livramento. Mas nós temos que entender uma coisa: porque a igreja hoje está fraca, está caída. Por quê? As pessoas que estão na igreja não estão conseguindo vencer o pecado por falta de comunhão, por falta de receber essa graça. A graça nos é dada não somente uma vez. A graça, nós somos cheios da graça, porque o Espírito Santo é quem aquece essa graça. O Espírito Santo é aquela fogueira que necessita colocarmos ali lenha para que ela se mantenha acesa. Por isso que Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, vigia e ora para que não entres em tentação.
Por que Jesus falou aquilo para Pedro? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava dizendo a Pedro que nós precisamos manter uma comunhão, recebendo graça cada dia mais para vencer o pecado. Hoje em dia as pessoas não oram, não jejuam, não leem Bíblia e querem vencer o pecado. Como vai conseguir vencer? Não vai. E aí também entra a soberba, aí entra a prepotência, aí entra aquele desejo, né, de querer, o orgulho, o desejo de querer aplauso dentro da igreja. Aí a pessoa já não prega mais o que Deus manda, a pessoa já não louva mais para Deus. Para que nós temos feito o culto ao Senhor na igreja? Eu vou falar o culto ao Senhor, porque as pessoas ainda estão fazendo culto. Agora a obra está mais difícil ainda, porque a palavra diz, a messe, né? Ali a ceifa é grande ali, o campo é grande, mas poucos são os operários. Por quê? Porque as pessoas não querem sair para fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque estão carnais. Os crentes estão carnais. E qual o remédio para tudo isso? A palavra de Deus. Amém, meus amados? Vamos para mais uma pergunta? Quem é o Senhor das pessoas que vivem em pecado? 1 de João, capítulo 3, versículo 8. É muito interessante essa pergunta, meus amados, porque as pessoas acham que é assim, pecou aqui, pecou ali de novo, pecou de novo. Não, eu sou de Deus. Não é não, meus amados. Não é não, eu vou mostrar a você que a palavra de Deus diz o inverso disso. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. João capítulo 3, versículo 8 diz assim, ó. Vamos saber quem é o Senhor dos que vivem em pecado. Ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Meus amados, a pessoa pertence ao diabo que vive pecando. Sabe por quê? Porque não há comunhão entre as trevas e a luz. Não há como dizer, a palavra do Senhor diz, não há como servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer o outro. Não podemos, hoje, vai ter palavra no Instagram, e é mais ou menos esse caminho que o Senhor vai usar para falar. Não dá, meus amados, para ficar cogitando em dois pensamentos. Não dá, porque quem está em cima do muro está servindo ao diabo. Não dá, faz um pouquinho de coisa de Satanás e faz um pouquinho de Jesus. Aí depois diz, mas eu sou fraco. Que conversa é essa, meus amados? A palavra de Deus é bem clara. Como é que vai chamar? Jesus fala assim mesmo, por que me chama de Senhor, Senhor? Acho que é Lucas 6,46, se eu não me engano. Me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Meus amados, não se engane. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A hora de despertar é agora. Quem é o Senhor da tua vida? É Deus ou é o diabo? Você vive pela santificação, em busca da santidade, ou você vive em busca do pecado? Ainda que não seja em busca de pecado, mas tem uma comunhão fraca e vive com a vida de pecado, porque quem não ora, meus amados, vai entrar em pecado. Quem não lê Bíblia vai entrar em pecado. Quem não jejua vai entrar em pecado. Não tem para onde correr. Nosso corpo físico não precisa tomar o café da manhã direitinho, o almoço e a janta. O nosso corpo espiritual também precisa se alimentar. Mas as pessoas não se alimentam o corpo espiritual. É Netflix, é Instagram, é novela, é WhatsApp, é Facebook. É tudo isso e depois quer vencer o pecado. Eu estou dizendo aqui se abster de tudo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando cadê o tempo de Deus? Essas redes sociais no dia do juízo vai servir somente para mostrar as pessoas assim, ó. Você não deu tempo para Deus, o dia tem 24 horas. Quanto tempo temos dado a Deus? Nem 30 minutos, não está vendo, uma hora é pouco, meus amados. Será que podemos nos chamar cristãos diante dos homens da Bíblia e temos que parar com essa conversa? Não posso ser igual aos homens da Bíblia. Claro que pode. Você talvez não possa ser comparado com eles em obra. Você não possa ser igual a Paulo em obra, igual a Pedro em obra. Mas em santidade, Deus chamou para todo mundo ser santo. A palavra de Deus diz que quem está santo, santifique-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Não há um melhor que o outro, não. A santidade, a Bíblia é bem clara. Hebreus 12,14 diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta, a palavra de Deus pede para sermos santos. 1 Pedro 1,16, sede santo porque eu sou santo. Deus está fazendo um mandamento, Ele está pedindo algo para todo mundo, não é para a categoria, não. Meus pastores, sede santo porque eu sou santo. Presbítero, sede santo. Obreiro, não, é para todos os cristãos, seja santo porque eu sou santo. E qual é o dia de começar a santificar? É hoje, porque a volta de Jesus está iminente, meus amados. E se você morrer hoje, com sua vida em pecado, para onde vai a tua alma? Arrependa-se dos seus pecados, hoje, agora.
Porque Jesus ele é fiel para te perdoar. Amém? Vamos para outra pergunta. Já vimos quem é o pai do pecado, é Satanás. Ele é o pai das pessoas que vivem em pecado também. O outro agora é Romanos 3, 23. Essa é uma pergunta que nós já sabemos a resposta, mas é sempre bom ver na Bíblia falando, né? Que a pergunta é o seguinte: todos os homens pecaram? Romanos 3, 23. Aí vocês estão acompanhando, podem colocar pausa no vídeo, né? E buscar na sua palavra para ver se está tudo direitinho, conforme está sendo lido aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todo homem pecou. Romanos capítulo 3, versículo 10 vai dizer que não há um justo sequer. Aí você vai falar, mas João, você diz aí que temos que andar em santidade e tal. Santidade, meus amados, temos que andar em santidade, mas justo. A justiça que nos é confiada é a justiça de Cristo que é imputada em nós. Nós temos que andar em santidade porque temos que andar em novidade de vida. Já não somos mais aquelas pessoas que éramos outrora. Entende? Mas a justiça, ser justo, é a justiça de Cristo, porque o nosso pecado, essa é a doutrina da dupla imputação. O nosso pecado foi imputado em Cristo e a justiça dele é em nós. Por isso que ele fala, por isso que o apóstolo Paulo diz assim: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, então essa é a doutrina da dupla imputação. Isso é o que o Senhor Jesus tem nos confiado, a justiça dele e a santidade, ou seja, todas as nossas obras são trapo de imundícia. Mas pelo fato de nossas obras ser trapo de imundícia, não quer dizer que não vamos ter obras. Porque se não tivermos obras, não tem como mostrar que temos fé. Está bem claro isso na palavra de Deus. E a nossa fé compete à obediência. Também não adianta dizer que temos fé sem obedecer, que é uma obra. A obediência é uma obra. E é uma obra do Espírito. Portanto, meus amados, então vimos aqui, né? Vamos lá para mais uma pergunta que diz assim, ó. O que devemos fazer, né, depois que já temos a luz, a consciência que somos pecadores? Agora eu reconheci como pecador, né? Vamos ver em Atos capítulo 3, versículo 19. Pronto, tenho consciência, sou pecador. Atos 3, 19 vai dizer o quê? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, agora é necessário o arrependimento. É necessário você reconhecer que você errou, que você pecou e se arrepender dos seus pecados. Para quê? Para que o sangue de Cristo venha lhe purificar de todos os pecados. E aí você possa nascer de novo. Esse arrependimento nós temos como a doutrina do batismo. Muitas pessoas estão se batizando aí sem se arrepender dos pecados. O batismo é quando a pessoa se arrepende dos pecados. Aí a palavra de Deus diz, nascer da água e do Espírito. Ou seja, a água, porque tu se arrepende dos pecados, que é o batismo de arrependimento. E do Espírito, que é a nova criatura, que você vai receber os dons espirituais. A nova criatura, primeiro ela se arrepende e deixa os pecados, né? Confessa e deixa os pecados. E depois ela se torna uma nova criatura, em novidade de vida. Ela começa a ser cheia do Espírito Santo, receber dons e ser usada para a obra. Porque ninguém se torna cristão para ficar sentado no banco de igreja e as almas morrendo no mundo. Não, tem moradores de rua para alimentar. Tem moradores de rua para alimentar, tem almas para pregar, os próprios moradores de rua para pregar. Tem pessoas precisando de cesta básica, pessoas precisando da palavra de Deus. Hoje muitas pessoas estão confundindo chegar na igreja, subir no púlpito e pregar por fazer a obra. Meus amados, você na igreja pregando, você louvando, você está cultuando a Deus. E você não vai vazio cultuar a Deus, você se enche durante a semana. O que você tem que fazer, a obra é você atuar fora da igreja, é diferente. Então isso é fazer a obra de Deus e isso é cultuar. E nós somos a igreja. Não estou aqui pregando para ser desigrejado, não. Tem que ter a congregação dos justos, sim. Tem que ter. Mas estou dizendo que você é igreja. Você tem que levar o seu templo para fazer o quê? Como sacrifício vivo a Deus. Para adorá-lo em espírito e em verdade. O seu membro que você usava para o pecado, agora use para glorificar a Deus. É isso que diz a palavra. Então, quem roubava não roube mais. Ou seja, praticar a justiça de Deus. Você tem que não só ser justificado com a imputação da justiça de Cristo em você, mas permitir que Cristo viva por você. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, se Cristo vive em você, você não vai ter obra de injustiça. Cristo não comete injustiça. Cristo não vê as almas padecendo sem o evangelho e deixa por isso mesmo.
Cristo não vê as almas morrendo e fala, só são números. Cristo não tem vontade de matar alguém que rouba a ele. Cristo não tem vontade de descontar na face daquele que bate do outro lado dele. Então temos que ter o fruto do Espírito, os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 19 em diante. E com esse fruto do Espírito vamos transmitir para as pessoas, vamos ser testemunhos vivos para as pessoas. Muitas vezes sem dar sequer uma palavra. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 3, que é como a mulher deve ser. Mas que isso também sirva para os homens. Que a gente saiba dominar nossos olhos para não dar mau testemunho. Além de lançar nossa alma para o inferno, levar outras pessoas a blasfemar o nome de Deus. A Bíblia diz que Jó, no capítulo 1 de Jó, diz que Jó era um homem reto e íntegro e se desviava do mal. Jó capítulo 31, versículo 1 diz que fiz um pacto com meus olhos, não colocarei em outra donzela. Em algumas traduções, outra mulher. Ou seja, Jó era um homem reto e íntegro e se desviava do pecado. Por isso que o Senhor estava o tempo todo com Jó. Amém? Vamos lá para mais uma pergunta. Número 7. O que acontece depois da confissão de pecado? Né? Essa aqui eu vou ler aqui no Antigo Testamento. Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28, 13. Meus amados, se arrependeu do pecado, nasceu de novo, mas tem que confessar os pecados. Essa é a parte difícil. Muita gente não quer confessar o pecado, não. 28, 13. Diz assim, ó. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e as deixam, alcançará misericórdia. Muitas pessoas que não falam em prosperidade pensam logo no dinheiro. Mas prosperidade também, principalmente, é na vida espiritual. Sabe por quê, meus amados? Porque quando você comete um pecado, principalmente contra alguém, né, que você gosta muito, e você esconde aquele pecado daquela pessoa, aquela pessoa está ali do teu lado o tempo todo, isso vai causar um certo sofrimento em você. Aí que está a palavra de Deus para você se arrepender, deixar e confessar o pecado. É impressionante que no livro de Tiago, eu não vou ler aqui não, mas vocês podem acompanhar em casa, Tiago 5,16 diz, confessar os seus pecados para serem sarados. Por que sarados? Porque o pecado encoberto, ele causa um sofrimento na pessoa. Ainda mais quando nós recebemos o Espírito Santo nos incomoda e aquilo fica trazendo um sofrimento dentro de nós. Aí você pode dizer, não, mas o Espírito Santo não traz sofrimento, não traz tristeza, traz sim. Segunda carta de Coríntios, capítulo 10, né? Versículo 7, que vai dizer, o sofrimento, a tristeza de Cristo traz arrependimento, produz arrependimento, mas a tristeza do mundo traz morte. Por que a tristeza de Cristo traz arrependimento e do mundo morte? Porque a tristeza de Cristo ela vai produzir ali, vai fazer com que você deixe aquela vida que você levava, que você abandone o pecado. Porque você já não suporta mais aquilo, vai trazer uma mudança de vida, a metanoia. E a tristeza do mundo vai trazer a morte, por quê? Um exemplo disso é a depressão. Muitas pessoas estão muito tristes e deprimidas, estão querendo tirar a própria vida. Isso é um demônio, um espírito maligno. Então é isso que o Senhor vai produzir em nós. E por isso que é necessário confessarmos o nosso pecado, para que tenhamos paz com nós mesmos e possamos sarar o nosso coração. João, mas a confissão pode trazer algumas consequências? Sim, pode trazer consequências inesperáveis. Mas aí que você vai mostrar que você ama a Deus. O que é que Jesus falou? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Vim colocar pai contra filho, filho contra pai, e assim e etc, sucessivamente. Por que Jesus falou isso? Justamente por conta dessa situação. Porque o Evangelho, amados, é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Temos que conhecer a palavra de Deus e conhecer aquilo que Ele quer de nós e termos coragem de renunciar a nós mesmos por amor de Jesus. E é nessas atitudes que vamos demonstrar nossa renúncia. Tenho falado, batido nessa tecla no decorrer dos dias e nas pregações, e vamos tocar aqui no assunto novamente. Amar a Deus não compete em palavras, meus amados. Não pense que o que mexe no teu coração vai mexer o coração de Deus. Para com isso. Não pense que você cantar um louvor com a voz afinada, você for um tenor, você for um soprano, você sei lá o que for, afinadíssimo, vai mover Deus por conta... Amados, imagina que Deus ouve o louvor dos anjos, seres perfeitos e santos. Porque você prega muito, você entende muito escatologia, de teologia, você é um teólogo, sabe? Um mestre de teologia. Pare com isso, meus amados. Ele é sabedoria. Ele não tem sabedoria, ele é sabedoria.
Agora você acha mesmo que isso é o que faz Deus se alegrar? O que faz Deus se alegrar é a fé, lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé compete em obras, e obras em obediência. Porque a obediência é uma fé e também uma obra. Portanto, meus amados, é necessário que entendamos isso que a palavra de Deus está explicitada aqui. Amar a Deus não compete em palavras, mas sim em atitudes, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como nós vemos, meus amados. Deus é perfeito e Ele sonda o coração do homem, porque Ele diz assim, ó, os lábios me louvam, mas o seu coração está distante de mim. Então, o importante para Deus é a voz bonita, é o coração que tem que estar nele, totalmente nele. Vamos aqui para mais uma pergunta. Essa aqui, eu gosto dessa, meus amados, é Gênesis capítulo 4, Gênesis 4, lá no início da Bíblia. Vocês podem, como eu já falei, colocar pause aí, né? Gênesis 4. É uma pergunta maravilhosa. Nós temos domínio sobre o pecado? Eu gosto dessa pergunta porque tem gente por aí que está pecando, parecendo que veio um ser do nada e entrou nela só para pecar e saiu de novo. Amado, tem situações que legião de demônio toma a pessoa e a pessoa comete pecado por conta de legião de demônio. Mas para chegar a esse ponto desse demônio fazer isso com a pessoa, é necessário que a pessoa já tenha um antecedente de pecado. João, você tem base bíblica para falar isso? Tem sim. Olha Judas. A palavra de Deus diz que Satanás e o diabo entrou em Judas. Mas se você for olhar, antes do diabo entrar em Judas, Judas já tinha uma vida de pecado. A palavra diz que quando ele estava ali se importando com dinheiro, a palavra de Deus diz, ele estava se importando com dinheiro porque ele era ladrão. Vocês estão entendendo? Então não existe isso, a pessoa está ali com a vida correta, o diabo possuiu ela do nada para ela pecar. É isso, meus amados. O corpo daquele que faz a vontade de Deus é templo do Espírito Santo. E eu estou falando aqui, claro que eu acredito que vai ter pessoas que não nasceu de novo, não é cristão ainda. Mas para quem é cristão, não tem isso não. Satanás, ele é tentador, ele é oportunista, ele coloca um prato para que a pessoa seja tentada e levada ao pecado. Mas olha que interessante, diz aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já és à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só, meus amados, a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 19, versículo 23, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, nós já sabemos que Deus não mente. Então não há como revogar a tua palavra. A palavra de Deus diz, é bem clara aqui no livro de Gênesis capítulo 4 e 7, o que Deus está falando com Caim. Ó, no teu semblante decaíste. Se procederes bem, será aceito. Se procederes mal, não será aceito. O pecado está à porta. Cabe você dominá-lo. E se nós formos observar esse texto e fazer um paralelo com a ação de Pedro, quando Jesus fala, Pedro, vigiai e orai para não entrares em tentação. A gente vai ver que o domínio sobre o pecado está ligado justamente à graça. E a graça que vem através da oração. Essa graça de vencer o pecado. Nós vamos ter também a passagem que eu gosto muito, que é de José do Egito, que recebe a graça ali para vencer aquele pecado. Por quê? Porque ele estava vigilante. É necessário não só também orar, mas também ter vigilância. Coisa que Davi não teve. Davi estava no palácio, sem vigiar, viu Betseba, caiu em pecado. Então, meus amados, é possível sim dominar o pecado. E como é que é possível isso? Fugindo do pecado. Timóteo capítulo 2, versículo 22, Paulo fala, Timóteo, quando vier o desejo da tua mocidade, foge do desejo da tua mocidade. Ou seja, tem situações que temos que fazer como José, fugir, como Paulo aconselhou a Timóteo. Tem situações que nós temos, claro, que sempre está em oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Temos que estar o tempo todo, meus amados, em todo lugar, orando, estar em espírito, andando em espírito e vigilante. Porque Satanás, o nosso adversário, ele está o tempo todo ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, pronto para tragar. Mas a palavra de Deus também diz que ao redor daquele que teme ao Senhor, o anjo do Senhor acampa. Portanto, entendamos que não existe isso de eu não consigo vencer o pecado. Se você não consegue vencer o pecado, é porque tu não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Porque a palavra de Deus é bem clara.
Ah, João, mas quer dizer que eu não vou mais pecar. Você vai pecar. Mas o pecado na vida daquele que nasce de novo é um acidente. Não é algo premeditado, meus amados. O pecado na vida... Olha só o que Paulo fala. O bem que eu quero fazer, não faço. Agora o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Olha só o que está inerente ao homem que nasceu de novo, ao novo homem. A vontade dele é de fazer o bem. Mas ele acaba fazendo o mal, ou seja, ele se acidenta, ele não premedita, ele não está ali pensando, eu vou fazer o mal. Não, ele não quer fazer o mal, mas às vezes acontece. É sobre isso que a palavra de Deus está falando. E o mais interessante, quando acontece, vem o arrependimento. Meus amados, quando eu cometo algum pecado, claro que o Espírito Santo não deixa nem eu chegar na hora de dormir, mas eu acredito que se vacilar mesmo, eu não consigo nem dormir, eu não vou conseguir nem dormir. Porque imediatamente quando eu erro, o Espírito Santo, quando eu peco, o Espírito Santo fala assim, conserta isso. Muitas vezes até sem o desejo de pecar, sem a vontade. A maioria delas, ali falando, tropeçam nas palavras e contam uma coisa que não é exatamente daquela forma. O Espírito Santo imediatamente fala, corrige isso aí. Eu vou lá e falo, não, me corrige. Por quê? Porque se você está com o Espírito Santo na tua vida, ele não vai deixar você andar em caminho errante. Não vem pra cá dizer que tem o Espírito Santo e olhar para a vida errada não, que é mentira. O Espírito Santo não é evidenciado por bagunça, nem por dons. Ah, fulano ali ora muito, prega muito, expulsa demônio. E isso não significa que ele está cheio do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que vai mostrar que o homem está cheio do Espírito Santo é se ele se arrependeu dos pecados, ele abandonou a sua velha vida e mudou de vida. Os dons do livro de Salmos, capítulo 68, diz que Deus dá até para o homem mau. Até para os maus Deus dá dom. Isso, dons não é evidência de que o homem é um homem, que o cara é homem de Deus. Não é não, meus amados. E isso é caso para um outro estudo. E também nós temos aqui no nosso canal aqui no YouTube, da pregação que está aqui no YouTube, a pregação está intitulada como João Batista, Homem de Deus. Procurem aí, vocês vão gostar. A Igreja Batista do IAPI. 1 João, vamos lá no livro de 1 João, pertinho de Apocalipse, não é Apocalipse, volta um pouquinho. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Vamos saber qual é a relação do salvo com o pecado. Vamos lá? 1 João 5,18 diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz o maligno. Ou seja, a relação do nascido de Deus com o pecado é que ele não vive em pecado. Amados, existe a diferença entre viver em pecado e pecar. Pecar, todo mundo peca. Não usando essa fala minha como pretexto para pecar. Tá bom? Tenham bem em mente isso, que eu sei que eu vou prestar conta de tudo que eu falo no tribunal de Deus. Então eu não estou falando a ninguém aqui, pode pecar, que todo mundo peca. Eu não estou falando isso. Estou falando que, porque também, amados, eu estou aqui pregando a palavra sacrossanta, pregando a verdade. Aí a pessoa está ali em santidade, vendo intensamente a palavra de Deus, tropeça, acontece, já aconteceu isso comigo. A pessoa tropeça e fica, meu Deus, e agora eu estou perdido, acabou. Não é assim. Você se arrepende do teu pecado, confessa e deixa aquilo ali. Tá bom? Vamos tropeçar, porque ninguém é o perfeito na perfeição do que diz tocante a Deus. Porque também é algo que as pessoas não têm entendido, né? Que muitas pessoas falam, não somos perfeitos. O apóstolo Paulo fala, nós que somos perfeitos, temos que entender a perfeição inerente ao homem. E nós temos que buscar essa perfeição de homem sim. Porque Jesus, o Senhor Deus, nosso Pai, falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Que perfeição é aquela? É como a de Deus? Não, perfeição de homem. E a perfeição do homem, até a perfeição do homem consiste em falhas. Mas é a perfeição de homem. Por exemplo, nasceu um bebê, a pessoa fala, olha, nasceu um bebê perfeito. Aquele é um bebê perfeito e não um homem perfeito, ele é um bebê perfeito. Então a gente tem que saber isso, entender isso. Existe a perfeição de homem. E é isso que Deus pede para nós, que sejamos perfeitos como homem. E até na perfeição de homem, devido à natureza nossa do pecado, a natureza adâmica, consiste em falhas e erros. Portanto, aquele que é nascido de Deus, essa é a relação do homem que é nascido de Deus com o pecado. Ele não vive em pecado. Aquele velho homem que vive em pecado, hoje o novo homem não. O novo homem vive para a glória de Deus, glorificando o nome de Deus. Como é que glorifica o nome de Deus? É só com a boca? Lembra?
glorificamos o nome de Deus com as nossas atitudes, sejamos testemunhos vivos. Já dizia Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Quantas pessoas a Bíblia está empoeirada, né? Vivem em secretismo religioso, vivem em paganismo, e a Bíblia está empoeirada lá no Salmo 91, na estante, e não lê a Bíblia de jeito nenhum, mas ele lê a vida do crente. E hoje em dia, como estão os crentes? Na sua veste, na sua fala, no seu agir. A Bíblia é bem clara, fala sejamos santos em corpo, alma e espírito. Também tem que ter um estudo sobre isso, vamos ter um estudo aqui também sobre isso, para falar como deve se vestir, como deve se portar e falar o homem e a mulher de Deus. Hoje em dia isso não está mais em voga não, o homem e a mulher de Deus pode ser igual ao mundo. Homem e mulher de Deus, né? Porque não é. Pode ser igual ao mundo, se vestir igual ao mundo, falar igual ao mundo, frequentar os mesmos lugares que o mundo. Não, meus amados, não. Não estou aqui falando que o homem de Deus não pode ir no shopping, não estou falando disso não. Estou falando que o homem de Deus não pode ir para carnaval gospel. Isso é blasfêmia, isso não existe. Isso é querer trazer o mundo para dentro da igreja e maquiar, né? Para poder dizer que é diferente, mas na verdade não é diferente coisa nenhuma. Nós somos forasteiros aqui, nós somos estranhos aqui, nossa pátria é no céu. Tá bom, meus amados? Esse foi o estudo de hoje sobre o pecado. Espero que esse estudo tenha chegado no seu coração possa ser terra fértil para essa palavra frutificar, né? E você possa crescer em graça, cada vez mais vencendo o pecado, porque é o pecado que nos faz a separação de Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, e por esse estudo, meu Pai. Toca em cada coração, Senhor, que está assistindo esse estudo, Senhor, para que essa pessoa possa crescer em graça e venha abandonar o pecado, Pai, abandonar aquilo que te desagrada. E naquele grande dia, Senhor, essa pessoa venha ouvir da Tua boca: vinde benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós antes da fundação do mundo. Nós oramos a Ti e te agradecemos, Senhor, em Teu santo nome, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graça e paz, meus amados.